E o nosso tema hoje é muito interessante, porque é um tema atualíssimo, que é o tema o sentimento do não pertencimento. O que é isso? Para que serve isso? Nesse mundo terapeuta. Ah, Cleinha, eu não sou terapeuta, toda mãe é terapeuta. Uma irmã ela pode ter a função do terapeuta, o professor. Então, a função do terapeuta é muito importante, porque o terapeuta é o quê? É aquele que acolhe, é aquele que escuta. Então, seja bem-vinda. A minha convidada hoje é Charlane Souza. Ela é farmacêutica, ela é bioquímica, ela é terapeuta em bioenergia, leitura corporal e comportamental, e ela também é especialista em relação afetiva, pai, mãe e filhos adotivos. Seja bem-vinda, Chá. Sim. Né? Chá, Obrigada. Sim. né? Chá, além de ser minha colega de trabalho, ela também é minha aluna. Ela faz o curso comigo, né? No curso de Romã Energético com o Tabuleiro da Vida. Então, seja bem-vinda, Chay. E eu gostaria de saber qual foi a principal motivação, antes da gente entrar no tema, sobre esse assunto, sobre se especializar justamente em relação afetiva, pai, mãe, filhos adotivos. Então, Cleia, eu acho que quando a gente vivencia um certo problema, quando a gente vê de perto isso tem na tua família, vem clarezas e surgem situações que a gente consegue lidar mais fácil com isso, porque a gente vivencia. Então, eu escolhi essa área exatamente porque nós temos casos na família. Eu tenho irmãos adotivos, eu tenho tios adotivos, eu tenho primos adotivos. Então, é uma coisa que a gente já tem de vivência. Além da vivência já própria, questão também de outras pessoas que começaram a procurar a gente exatamente por ter essa proximidade. É interessante que, estudando sobre esse tema, eu encontrei uma pessoa muito interessante que eu creio que ele ajudou o Bert Hellinger a fundamentar a lei sistêmica, a lei do pertencimento, que é o Abraham Maslow, que é considerado o quê? O pai da psicologia humana. Né? Ele é filho de imigrantes judeus em Nova York e ele sofreu muita discriminação na infância. Né? E ele acreditava que as pessoas são seres sociais e que têm uma necessidade de pertencer a um grupo, amar os outros e ser amados. O que você tem para me falar sobre isso? Então, desde que nós chegamos ao mundo, essa questão, essa necessidade de pertencimento já é nato da gente. Nós já nascemos para pertencer a alguém ou a alguma coisa. Isso é um desejo natural de todo ser, de toda criança quando nasce. Não é à toa que o nosso sistema hoje ele é formado por pequenos sistemas. O primeiro é a família, depois a comunidade onde a gente vive, a nossa sociedade. A nossa sociedade é organizada em pequenos sistemas. E esses sistemas, ao longo da vida, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, ele vai se ampliando. Mas o primeiro sistema onde a gente é implantado é a nossa família. Então, assim, isso é natural de cada ser humano. Isso vem do desenvolvimento natural de cada um. E quando a gente quebra essa questão do pertencimento, de estar incluído em algo, nós trazemos problemas a partir daí. Essa quebra pode partir da gente mesmo ou por alguma outra questão, alguma outra razão que foge à vontade, à nossa razão. Eu tenho, com essa experiência, eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho como reiki terapeuta. Os últimos 4 anos eu trabalho com terapeuta em bioenergia, em Human Energetic. Né? E eu tenho estudado que o sentimento da falta de pertencimento, ele gera o quê? A solidão. E é um sentimento em que o indivíduo sente-se desconectado com os outros,
ele sente a falta de reciprocidade, a sensação de que não tem com quem recorrer ou contar, gerando insegurança e agressividade. Eu penso que esse momento que a gente está vivendo reflete isso. A necessidade de pertencer a um grupo, seja qual for ele. E por defender o meu pertencimento, eu chego a agredir. Né? Estudando também o Maslow, o que eu percebi? Ele traz assim duas facetas do sentimento do não pertencimento. A primeira, que é a que apresenta perante a família ou a sociedade. Sente-se como se fosse um fardo. Interessante que é grave que a outra faceta é perante amigos e sociedade. Você observa que um é perante família e sociedade. Segundo, amigos e sociedade. Aí você entende que quando esse pai da psicologia humanizada fala que o pertencimento é uma necessidade básica, a gente vai entender que essas duas facetas envolvem o que é sociedade. Ou seja, o indivíduo tende a não gostar de si próprio com esse sentimento de solidão, ele tende a odiar-se e sentir sem importância. O mais grave, Shalane, que eu percebi é que chegando a acreditar que a própria morte pode fazer mais bem do que mal para os outros. Interessante que, por não se sentir que pertence, você sabia que é uma das causas principais do suicídio? Sim, com certeza. E é muito interessante que às vezes chegam casos de situações nesse nível para a gente cuidar. Pessoas que já passaram por algumas terapias, que não conseguem se achar e acham que o suicídio é a solução. E às vezes a Já gente tentaram, né? que não é uma solução, que há solução sim, que a gente pode ter outros meios de estar solucionando, estar tirando aquela dor. E é muito interessante essa questão que você falou aí da negação. Uma vez que parte essa exclusão, o não pertencimento, realmente vai gerar essa questão de desamparo, de não ser merecido, ou de se sentir uma pessoa desqualificada, ou um peixe fora d'água. Então, essa pessoa começa a se deprimir tanto que, às vezes, o que ela busca realmente é uma solução mais imediata, que, infelizmente, em alguns casos, tende a ser o suicídio. E essa questão que você falou agora, o que a gente está vivenciando agora, que, querendo ou não, nós estamos num momento de segregação, cada um na tua casinha, bonitinho e tal, mas mesmo assim o senso de pertencimento é muito grande, porque nós procuramos aliviar esse distanciamento através das redes sociais, através do WhatsApp de família, através de encontros ao vivo, como o que a gente está fazendo aqui, porque são pessoas que têm a mesma mentalidade se encaixando, procurando estar ali, vivenciando algo. Então, uma pessoa que fica isolada por muito tempo, inevitavelmente ela vai cair numa situação de depressão que, se ela persistir por muito tempo nessa situação, muitos tendem realmente a pensar como saída o suicídio. Sim, existem aqueles momentos que realmente a pessoa precisa estar no momento dela, sozinha, refletindo, mas ninguém foi feito para ficar isolado por muito tempo. Ninguém foi feito para ser excluído. Uma outra coisa que me veio à mente agora aqui é de um filme, já um filme conhecido, até antigo, Náufrago, onde a pessoa fica no naufrágio, fica numa ilha isolada, mas ali, mesmo isolado, ele procura fazer o quê? Uma sociedade para ele, um sistema para ele. Ele encontra ali casca de alguma coisa, uma bola, e dá nome a essas pessoas que ele cria, e ali ele criou um sistema dele, porque todos nós precisamos de um sistema, todos nós precisamos de uma base para sobreviver, precisamos ter uma referência. E quando você fala família e sociedade, a família realmente é a nossa primeira base. E depois, quando a gente vai crescendo e vai tendo maturidade, qual é a nossa base? Os nossos amigos, as outras pessoas que até então não faziam parte do nosso sistema, que a gente começa a agregar. Então, é uma coisa que vai se expandindo, né? E que não tem como voltar atrás. É interessante que dessa abordagem que fala a necessidade básica,
A necessidade, eu acho interessante que ele traz a necessidade básica, a necessidade social, que isso inclui a segurança, o abrigo, a estabilidade, a necessidade social, que abrange o se sentir querido, a pertencer a um grupo, a ser incluído em um grupo, o status, a estima, o poder, é ser reconhecido, é ter um prestígio, a autorrealização, que é o desenvolvimento, a criatividade, a autonomia e a realização, e a necessidade fisiológica. Eu observei também que nos estudos, Charlane, do não pertencimento, de não ter um lugar, de não ter pessoas à sua volta que se enquadrem na definição de lar, um sentimento de sentir inadequado, né? Gera a primeira causa é o quê? A violência. A segunda, o suicídio. Ou então a primeira, suicídio, a segunda, violência. Por que nós vivemos um momento tão violento? Porque a necessidade de pertencer. Você observa que a falta social, a segurança, a sociedade não me oferece algo que me dê uma certa estabilidade, gera a violência. Aí você vai compreender a violência através dos roubos, dos assaltos, dos crimes, da agressão ao gênero, da agressão entre bandeiras políticas ou não. E você vê justamente porque quando a gente vive um momento numa sociedade muito revelada para a autoridade, é porque a necessidade básica não está sendo atendida, que é o quê? A social, não é? Sim. E se não tem a social, não tem como a família ter estrutura suficiente para segurar. Porque quanto mais o indivíduo vai envelhecendo, mais as necessidades dele vai aumentando. Então, a necessidade de pertencer a um grupo, a de ser aceito. Então, eu lembro daquela música assim, do Chico Buarque, que ele fala, que ele narra aquela história, meu guri, olha aí, olha o meu guri, olha aí. Então, retrata uma violência, a mãe toda inocente olhando aquela criança que vem com coisas da rua, não é? Essa música ela retrata muito o que a gente vive, a violência. E em relação à família, quando essa criança, o que eu tenho observado? Eu creio que você também tem bem mais casos do que eu, como profissional. Então, eu já tive cliente que ela já tinha tentado 2 ou 3 vezes se suicidar e não tinha conseguido. Ela é filha adotiva, justamente por mais que ela recebia, por mais que os pais eram carinhosos, ela sentia que não pertencia. E é engraçado que isso melhora quando ela faz o DNA e ela encontra esses pais, sabe? O exame de DNA, ela encontra os pais biológicos. E isso melhora esse conflito interno e ela passa a olhar a família que adotou com outros olhos e aceitar. Você tem algum caso para nos contar? Tenho, e é interessante você falar, às vezes não quer dizer que por ser biológico, por ser adotivo e a família ter uma boa estrutura, ter atendido todas as suas necessidades emocionais, todas as suas necessidades materiais, ter uma família que tem uma boa estrutura, que cuida bem daquela criança ou daquele adolescente, que ele não vai ter esse sentimento de exclusão dentro dele. E eu tenho um caso de um adolescente de 16 anos, que há mais ou menos 1 ano e meio ele estava tendo essas tendências. A princípio começou com agressividade, que foi o que você falou, e por fim, nesses últimos meses, estava apresentando um sintoma bem sério de depressão e tentativas de suicídio. Quando a gente conheceu a família e começou a conversar com essa família. E eu sugeri exatamente isso. Já conseguiram conversar com ele, se ele tem esse interesse de ir lá na fonte, na origem dele, buscar. Não, mas aqui a gente já tem.
tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento com neurologista, tem acompanhamento com isso, com aquilo, ele tem de tudo. Tá, mas e o que ele acha disso tudo, né? Tem, às vezes a gente fica com medo de perguntar, e o que ele acha? O que o paciente quer? O que ele deseja? E a solução foi bem simples, e era exatamente isso. Ele estava aqui simplesmente sem jeito de pedir à família que o tinha adotado, que ele queria conhecer a família biológica. Tipo assim, sem a família agora, que o criou, que o qualificou, que estava dando educação, que estava dando amor e carinho, sentisse rejeitada, mas ele também estava querendo conhecer a origem. Ele E aí, estava com medo de rejeitar a família adotiva, que estava com medo da família adotiva achar que ele estava rejeitando. Isso. E o medo também da família adotiva de que ele vai conhecer a família biológica e vai se afastar da gente. E foi exatamente o contrário que aconteceu. Ele conseguiu conhecer a família materna, biológica, a paterna não teve contato, mas ele teve contato, a sua família materna, conheceu a mãe, conheceu a avó, soube que teve outros irmãos, passou ali um final de semana com eles, conhecendo as histórias, vivenciando um pouco daquilo e voltou. Quando ele voltou, eu acho assim que o que é mais gratificante para a gente é o depois. Que aí a mãe adotiva, no caso, né, virou para mim e falou assim, olha, eu não tenho palavras para agradecer tudo que foi feito por uma coisa simples, uma sacada que a gente deu, de uma conversa que nós tivemos, que ele é outro adolescente, voltou a praticar os exercícios, está lá, voltou às atividades dele normal, está bem na escola, é um outro menino, está alegre, voltou a se socializar. E aí o pai virar e falou assim, olha, eu ganhei o ano, porque ele me abraçou e falou que me ama. Então, quer dizer, ele se sentiu pertencente ao meio. Tipo assim, ele não rejeitou quem o adotou, mas também ele queria conhecer a origem real dele. E quando às vezes a gente tem esse medo e exclui esse direito, tira esse direito do outro saber de onde veio, realmente fica aquele buraco, aquele vazio de que, poxa, mas quem eu realmente sou na minha essência? Né? E às vezes isso pode acontecer com filhos biológicos também, sem querer julgar, sem querer sobrecarregar ninguém, a consciência de ninguém, mas algumas mães que às vezes escondem quem é o pai biológico do filho, porque criou o filho a vida inteira sozinho. Eu tenho também um caso de uma pessoa que veio conhecer o pai biológico agora aos 30 e poucos anos, que a mãe a vida inteira escondeu. E agora, quando ele se vê sem a mãe, o interessante é que o pai biológico veio atrás dele e ele aceitou. E aí ele falou assim, poxa, eu não perdi uma família, eu ganhei mais uma. Então, assim, são casos de sucesso que a gente tem que, às vezes, é uma conversa. Né? Às vezes, uma conversa resolve todo um problema de um sistema inteiro que, às vezes, poderia causar sérios problemas futuros. Né? Porque cada pessoa é única. E se você exclui ela do seu sistema, pode colocar qualquer um que não vai substituir. Né? Cada ser é único. Então, não tem como substituir. Eu acho interessante que, nesse contexto, eu tive um caso de um rapaz que ele tentou matar o próprio irmão biológico. Como se fosse para chamar a atenção da mãe, né? Eu choro porque quando ele chega para mim, ele chega com a dor horrorosa. Então, o terapeuta é aquele que acolhe. Então, eu acolhi no desespero. Graças a Deus que ele não conseguiu. Mas ele chegou um lixo. Eu tentei matar alguém. E aí, na hora que eu consigo mergulhar junto com ele, ele disse, eu queria vingar da minha mãe. Desculpe, mas essa história... Sim, são histórias. E tem níveis também. Por exemplo, desse rapaz, desse adolescente que a gente estava atendendo, tem 16 anos, essa família adotou 2 irmãos. Eles são irmãos biológicos mesmo. Esse rapaz de 16 anos e uma mocinha de 14. Ela não teve essa dificuldade. Para ela, bastou ela saber
a história dela. Bastou ela saber de onde veio, contada por eles, que para ela estava tudo bem. Mas para o rapaz não foi assim. Ele queria presenciar, ele queria viver. Então, isso também, assim, é obrigatório? Não é obrigatório. Né? Cada pessoa tem o seu nível de complexidade, a sua individualidade, a gente precisa respeitar. Para algumas pessoas, basta saber que eu vim daquela família, eu tive aquela origem, aconteceu isso e aquilo outro, tudo bem. Mas para outros, eles precisam vivenciar. E quando a gente nega isso a essa pessoa, quando a gente nega um Gera direito, violência, não é? Gera violência. gera violência. Muitos casos, como esse rapaz começou com rebeldia, não querendo mais. Era atleta da base de um time, um atleta de base de um time famoso aqui no Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro. Não queria mais ir lá, um esportista, não queria. E depois, com uma conversa, simples uma conversa, falou assim, tá, mas o que te aflige? O que realmente está na tua alma que você tem tanto medo que está a ponto assim de querer tirar a própria vida? Primeiro veio a agressividade, depois veio a questão da depressão. E de chegar a ficar hospitalizado por 2 vezes e por não ter conseguido, graças a Deus, não ter conseguido chegar a cometer o suicídio, mas simplesmente falou assim, eu queria saber quem eu sou. Tá, e o que você quer saber sobre você que ainda você não sabe? Eu queria conhecer a minha origem, eu queria... Aí chamamos novamente os pais e falaram, ele precisa. É Ele interessante. sabe a história, ele sabe a origem, mas ele precisa vivenciar. E fizeram, foi um final de semana e tudo deu certo no final. Charlane, o nosso tempo está quase finalizando. Eu acho que esse tema, ele é tão gostoso que daria 2 ou 3 lives. Você toparia voltar? Sim, a gente topa. Porque, assim, essa dinâmica familiar, essa dinâmica social, a falta de pertencimento está associado ao quê? A falta de identidade. Sim. E é retratada pela forma que as pessoas se tratam com insultos. E assim, a falta de pertencimento, ele está associado com a xenofobia, com o racismo, com a homofobia, dentre outras fobias expressadas nas mídias sociais e o grau de violência, né? Revela na sociedade que é fruto disso, do sentimento de não pertencer. Nós agimos com violência uns com os outros. Nós agimos com o julgar. Como eu te falei, quando esse rapaz chega para mim, se fosse outra pessoa, ia achar que ele ia ser a pessoa pior, porque planejou, arquitetou. Mas, no fundo, ele não queria fazer nada disso. Ele queria chamar a atenção da mãe biológica, o quanto doeu. Sabe? O quanto ficou difícil. Então, gente, quando presenciarem, né? Quando está presenciarem uma violência, não julgue. Procure. E nós, terapeutas, procuramos o quê? Abraçar mais essas pessoas com mais amor, porque a dor delas é muito grande. Gente, olha, estamos finalizando a nossa live, uma live gostosa. Charlane, gratidão por você estar aqui. Nós vamos voltar para o não pertencimento, parte 2. Vamos, topo. Topa, porque assim, não abrangeu o tanto que nós gostaríamos. É um assunto complexo e necessário para que as pessoas aceitem as outras. Sim. Né? E eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui dividindo um pouquinho de um assunto tão importante. E assim, no meu Insta, na bio, tem links, né? Essa live vai ficar aqui, eu acho que vai gravar, ela vai ficar por 24 horas. Quem vocês conhecem, vocês psicólogas, vocês terapeutas que estão aqui, vocês que têm parente, envie essa live para alguém, talvez toque o coração de alguém, talvez faça uma mãe
compreender o filho melhor. Talvez faça o filho tomar de atitude de chegar para a mãe: mãe, a minha dor é essa. Né? Então, Sim. obrigada, Charlane. Muito orgulho de você ser, além de minha colega, ser minha aluna nesse curso. E eu fico muito feliz por você estar aqui. Então, gente, sejam bem-vindos. Todos os dias eu estarei aqui, ou sozinha ou com alguma convidada, falando sobre algum tema. E na próxima semana, talvez no mesmo dia, Charlane, podemos retornar? Domingo, podemos? Sim? Próximo domingo, continuamos com o tema parte 2 do não pertencimento. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau a todos.